Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala dessa discussão de Jesus com os fariseus a respeito do jejum. O jejum é uma das práticas fundamentais da religião, seja ela qual for. Por mais equivocada que uma religião seja, e todas as religiões, com exceção da católica, têm equívocos maiores ou menores, e algumas são totalmente equivocadas e abiloladas, mas toda a expressão religiosa, espiritual do ser humano, no desejo de conversar com Deus, seja qual Deus for, entende a necessidade do jejum. Nós simplesmente sabemos, o ser humano por si só, ele sabe que existe um empecilho entre ele e Deus chamado eu mesmo. Eu e o meu corpo, eu e o meu sensível, eu e o meu sensual. Na língua portuguesa, a palavra sensual ficou quase que reservada para tudo que se refere à sexualidade de uma mulher ou de um homem. Também é, né? Mas sensual vem de sensorial. Existem pessoas profundamente sensuais, ainda que castas ou celibatárias. Então, pessoas profundamente afetadas pelo calor. Meu Deus, que calor, não suporto calor. Nossa, como está calor. Aí você fala, tá bom, fulano, você já falou que está calor, a gente já ouviu que está calor. Não, porque está muito quente, gente, pelo amor de Deus, quando é que vai comprar o ar-condicionado dessa igreja? Uma pessoa sensual, ela é profundamente tocada, alterada pelo sensorial. Calor, frio, né? Amargo, doce, azedo. Tem gente que ela não consegue, ela não dá conta daquilo, né? E claro, a palavra sensual sugere, então, alguém que sempre muito inclinado àquilo que sensorialmente é mais apetecível, é mais saboroso, é mais confortável. Então nós temos uma questão nossa conosco mesmo, na nossa vida espiritual e na nossa vida ética e moral, que é o corpo, que é o gostoso, é o fofinho, o que não é gostoso. E a gente precisa aprender a se vencer. Então todas as práticas religiosas, desde sempre, conhecem o jejum. Segundo, Jesus chamou o jejum de prática de justiça. A gente sempre começa a quaresma ouvindo esse evangelho. Quando fordes praticar a vossa justiça, faz isso diante de Deus, não diante dos homens. Portanto, quando você for rezar, entra no quarto, não seja como hipócrita que reza na esquina. Quando você for dar esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que fez a direita. E quando você for jejuar, lava o rosto, escova os dentes, fica bonito, para ninguém perceber que você está morrendo de jejuar. Então veja, Jesus colocou o jejum nas práticas da justiça, aquilo que me ajusta e aquilo que me torna justo diante de Deus. Rezar, dar esmola e jejuar. Portanto, o jejum é um ponto pacífico, ele precisa ser feito. No evangelho de hoje, questionaram Jesus por que os discípulos dele não estavam jejuando ou publicamente não praticavam períodos de jejum, tanto quanto os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus. E Jesus não diz assim, eles não fazem isso porque jejum é bobeira, é moralismo, é legalismo, que adianta jejuar, se fala mal do outro. Eu prefiro mil vezes fazer jejum de fofoca do que fazer jejum de carne. Sabe essas conversas bobas, essas conversas lesa? Não foi nada disso que Jesus disse. Jesus apenas posicionou o que é o jejum, quando é e para que é. E aproveitou disso para dizer quem ele é e quem somos nós em relação a ele. Jesus fez tudo isso com uma pergunta só que fizeram a ele, então, né? E Jesus diz: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? E a resposta, por óbvio, é não. Numa festa de casamento você não vai estar em jejum, né? E o casamento judaico durava uma semana. Portanto, inclusive para o judeu, né, a quarta e o sábado, que é o jejum, eles não praticam o jejum se estão numa festa de casamento. Entendendo aqui que festa de casamento é uma semana fechada, que vai incluir os dias prescritos para o jejum. E a resposta, por óbvio, é não, você não vai fazer jejum tendo o noivo, na presença do noivo. Você vai pedir uma água com gás, com limão e não vai brindar com o noivo. Não existe isso, né?
Portanto, meus irmãos, quem é Jesus? Jesus é o noivo. Quem somos nós? Nós somos os amigos do noivo e também somos a própria noiva. Essa imagem da noiva, sobretudo lá no livro do Apocalipse, é a imagem escolhida para falar da igreja, do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. É noiva do noivo. Jesus é o noivo. Portanto, Jesus veio ao mundo para que aconteça um casamento entre o céu e a terra, entre Deus e o coração do ser humano, cada um de nós. Então essa comunhão, esse casamento mesmo, é um matrimônio espiritual. Ter Deus como esposo e ser para Ele como a noiva, como a esposa. E aí Jesus diz: dias virão em que o noivo, Ele mesmo, será tirado do meio deles. E Jesus foi tirado dos apóstolos pela sua morte e ressurreição. Então os apóstolos tiveram Jesus de um modo muito único e próprio que nenhum de nós teve nem terá. Tiveram Jesus com eles ali por 3 anos. Mas após a ascensão de Cristo ao céu, os discípulos têm Jesus tanto quanto nós temos, na oração, na palavra e na Eucaristia. Então dias virão em que o noivo será tirado, e foi tirado. E nós somos a igreja então, do dias virão em que nós entramos nesse tempo, já junto com os apóstolos, depois da Páscoa. E Jesus diz: dias virão, e esses dias vieram, nós estamos nele, em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, naqueles dias eles jejuarão. Basta você ver e ler Atos dos Apóstolos, que você vai ver os jejuns que a primeira comunidade fazia, que os apóstolos faziam e viviam a prática do jejum. Portanto, meus irmãos, nós entramos nesses dias. Então o jejum é para nós. Qual é o jejum que nós devemos a Deus? Toda quarta-feira de cinza e toda sexta-feira santa. Só isso, gente, a mãe igreja pede. A igreja é mãe. Quando uma mãe tem que dar uma regra para casa, o que ela pensa? Ela pensa no filho mais forte, mais capaz? Não, ela pensa no filho mais fraco. Não é isso? Quando uma mãe tem que responder a seguinte pergunta que um dos filhos faz num domingo à mesa e diz assim: mãe, está chegando o dia das mães, domingo que vem, no outro domingo é dia das mães. O que a senhora quer ganhar de presente? Pergunta o filho, que é psiquiatra, casada com uma cirurgiã dentista. Mas na mesma mesa está o filho que tem uma lojinha que está mal das pernas, casada com uma moça que também ganha lá 2 contos por mês, 1.800 contos por mês. O que essa mãe responde? Ela responde pensando no filho que ficou rico e casou com uma rica? Ou ela responde pensando no filho que é trabalhador, ganha ali o salarinho contado? Se essa mãe é normal da cabeça, porque tem umas que não são, né? Tem umas que precisam de psiquiatra mesmo. Mas se essa mãe é normal da cabeça, se o coraçãozinho dela é minimamente normal, o que ela responde? Ela responde pensando no filho que ganha menos. Aí ela vai dizer assim: ai filho, não precisa nada não. Ah mãe, não precisa nada não. Escolhe alguma coisa. Aí ela vai falar assim: ah, qualquer coisinha que você der tá bom. Mas a senhora não está precisando de alguma coisa? Ela fala: ah, não sei. Ah, já que você quer dar alguma coisa, vê para a mãe algum cremezinho, deixa passar na mão. Aí ela vai jogar algo assim, que o filho, que ganha pouco, possa. Certo? Mas o filho que ganha muito, se também é normal da cabeça, se também tem um coração generoso, ele não vai no dia das mães se comportar com essa mãe como se fosse o irmão pobre, porque ele não é pobre. Então a mãe coloca uma lei, um patamar, para que todos os filhos consigam dar a ela um presente. Certo? Porque se ela talvez dizer o que quer ganhar, ou o que de fato estava querendo ou precisando, talvez o mais fraquinho não consiga. Então o que a mãe igreja, pensando em todos os seus filhos, diz sobre jejum? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. O ano tem 365 dias. E a mãe igreja, pensando nos filhos mais débeis que tem, responde a nossa pergunta: mãe, tem que jejuar? Tem, filho. Quando? Aí ela olha para o Padre Pio, ela olha para o São Maximiliano Maria Kolbe,
Ela olha para o São Francisco de Assis, para a Madre Teresa de Calcutá, para Santa Teresa de Jesus, e olha para você, e olha para mim, e fala assim: quarta-feira de cinzas, para a gente começar a quaresma, preparar a Páscoa. E a sexta-feira santa, será que dá? Porque é o dia que Jesus morreu, nós não vamos fazer churrasco, né? Então a mãe pensa no filho mais pobrezinho da virtude, do filho mais pobrezinho do bom senso, até da inteligência. E nós devemos jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E o que é jejuar? Jejuar é não fazer uma das refeições. Esse é o jejum que a igreja prescreve, também pensando na nossa debilidade. Não é nem o jejum completo, pão e água, só no líquido, não. Se abster de uma das refeições desses dias. Uma. Ou não almoça ou não janta. Ou dependendo se é uma pessoa que acorda muito cedo e tem um trabalho muito pesado, pode ser até o café da manhã, então. Mas para a maioria das pessoas que trabalham das 8 da manhã às 5 da tarde, é o almoço ou a janta. Só isso. E se abster, nessas duas ocasiões, na refeição que for fazer, da carne vermelha. Porque a carne sacia, né? Carne enche a barriga da gente, não é verdade? Vai numa churrascaria para você ver. Você fica o dia inteiro depois, meu filho, quer ver mais nada. Aí vai nesses pesqueirinhos comer tilápia. Não sei vocês, da 3 da tarde eu já estou precisando comer de novo. Então a carne vermelha, na refeição que fizer, se abstenha da carne vermelha e demais prazeres, não vai fazer uma refeição totalmente saborosa de outras coisas, porque é um dia penitencial, e não almoça e não janta. É isso. E toda sexta-feira do ano, se abster da carne vermelha. Hoje é sexta-feira e não é sexta-feira santa, mas é dia de se abster da carne vermelha. Então hoje à noite, se você for sair, né, e for comer uma pizza, pede uma que não tem a carne. Se for ali na pracinha, pede uma porção de batata, tira a carne. E se por meu Deus, esqueci, comi carne, faça uma obra de misericórdia ou uma obra penitencial, rezar um terço, ou comeu espetinho na feira, né, esqueceu que era sexta, comeu compra 2, dá para um pobre. Pronto. Algo precisa ser feito, senão você precisa se confessar. Mas vamos lá. É isso, a mãe igreja pensa nos filhos mais fracos. Agora, você olha para você mesmo e você percebe que você não é tão fraco assim. Inclusive você tem percebido e sentido uns impulsos do Espírito Santo no seu coração. Você não é dos filhos mais débeis da mãe igreja. Então aí o Espírito Santo nos sugere, vez em quando na vida, o poder, a necessidade do jejum. A gente se sente impulsionado a jejuar. E filho e filha, com todo carinho e respeito do mundo, se você nunca sentiu um impulso para o jejum, a sua vida espiritual ainda nem começou. Nem começou. Você não passou nem no vestibular para o primeiro dia de aula ainda. Porque o Espírito Santo nos pede jejum. Nos pede abstinências. O Espírito Santo nos pede propósitos com Deus. Nós precisamos aprender a fazer esses propósitos com Deus. Votos com Deus, não é comprar a Deus, não se trata disso. Mas nós vamos aprender a pedagogia espiritual. Jesus vai dizer no outro evangelho: tem demônio, tem mal que só sai com oração e jejum. E jejum sem oração é dieta. É jejuar, se abster e rezar mais. Rezar mais. E sobretudo, se possível, rezar também no momento em que é comer. Qual é o seu horário de almoço? Qual é o seu horário de janta? Ou se é o café da manhã? Qual é o seu café da manhã? Naquele horário, rezar algo. Senão é só um jejum. Senão é só uma penitência, é um sacrifício. Então, jejuar e rezar. Então, nós estamos na quaresma de São Miguel. Qual tem sido o seu jejum? Qual tem sido a sua abstinência? Porque daí o Espírito Santo pode te sugerir também ao longo do tempo jejuar sem o jejum próprio, jejuar ao modo abstinência. Por 40 dias não vou, isso, aquilo outro. Nós precisamos, meus irmãos, de vez em quando, tratar com menos carinho o nosso corpo, senão a gente fica muito mole, entende? E o pecado da gula e os pecados da sensualidade não são privilégios dos gordinhos não, viu? Tem muito magrelo guloso. A gula não é só comer muito. A gula é comer para saciar prazer. Tem gente que é magra, não engorde ruim. E a pessoa ela só sabe comer bem. E nós estamos num mundo guloso. A pessoa só come bem.
Ela não dá conta mais de passar uma manteiga no pão. Ela não dá conta mais de abrir a geladeira, reaproveitar alguma coisa. Tem gente que só come bem. Já reparou? Não como isso, não como aquilo. Só come não sei o quê. O vinho é tal marca, uva não sei o quê, não pode ser qualquer vinho. O azeite não sei o quê. Ketchup só daquela marca. Conhece? Carne só determinado corte, não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que é magrinho, mas ele come numa elegância. Num luxo. Isso também é gula. Esse jeito muito sofisticado de se alimentar. A gente tem que comer para alimentar o corpo, não para alimentar a carnalidade. E a gente aprende muito isso. A gente se descobre nisso, meus queridos. Se a gente fizesse, e quem faz, e toda vez que faz, né? Porque não é porque faz uma, duas ou três vezes que cura. Mas se você fizesse um jejum de Daniel, no meu YouTube é só você colocar assim, Padre Mário Jejum de Daniel. Tem um vídeo meu lá que é muito visualizado, que eu gravei acho que deve ter uns 2, 3 anos atrás, explicando o que é, para que serve, como faz o jejum de Daniel, do profeta Daniel que está na Bíblia. Aquele jejum de 21 dias. É um jejum totalmente possível, totalmente alcançável, totalmente cabível, não tem nada de outro mundo nele. Foi o jejum que Daniel fez por 21 dias, né, até que o anjo Miguel combate em favor dele e do povo. É uma leitura belíssima. Veja, por exemplo, quando a gente faz o jejum de Daniel, o que a gente descobre? A gente descobre que a gente não sente fome, mas a gente sente vontade. Quem faz o jejum de Daniel não sente fome. É impossível sentir fome fazendo tudo que o jejum de Daniel permite. Aliás, é possível até engordar nesses 21 dias. Mas por que é tão sofrido? Porque a gente não sente fome, a gente sente vontade. A gente sente saudade de coisas, mas fome não. E é uma profunda educação de nós mesmos. Então, meus queridos, vez em quando a gente precisa tratar com menos conforto a nossa carnalidade. Um jejum de Daniel, dormir sem travesseiro, tomar banho gelado, dormir no chão. Essas coisas não matam ninguém, não. Entende? Rezar de joelho. Veja, rezar de joelho não faz a oração ser mais forte ou ser mais fraca. Mas de vez em quando rezar de joelho, e na hora que sente a dor, ficar ali mais 2, 3 minutos, não faz a oração ficar mais forte, faz você ficar mais forte. A gente vai ficando dengoso. Já repararam como nós estamos dengosos? Como nós estamos moles? É fruto do nosso tempo mesmo. A gente não faz mais esforço nenhum, nem para abrir o vidro do carro. É tudo no dedo, tuf, tuf, tuf. É tudo 1 minuto, é tudo 30 segundos. Só que a vida não cabe nessa moleza. Cabe? Não cabe. A vida não é assim. A vida moral da gente não cabe nisso. Ou a gente não experimenta as nossas próprias concupiscências, as nossas coceiras para o pecado. No sexo, na bebida, na ira, na raiva, na preguiça, na malandragem. Todos nós somos carnais, inclinados para o mal e preguiçosos para o bem. E a gente não cura isso só lendo e ouvindo. A gente cura isso se penitenciando um pouco, vez em quando, com a sabedoria que o Espírito Santo vai dar. Então dá tempo ainda, quem sabe para quem quiser, hoje é dia 6, dia 29, dia de São Miguel. Desconta aí no 29 e 21, começar um jejum de Daniel, por exemplo. Fazer essas experiências na vida. E o jejum, meus irmãos, nos ajuda a purificar inclusive a mente, a inteligência da gente fica mais limpa. A gente fica mais sensível a Deus, ao Espírito Santo, à palavra, quando a gente está em jejum. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma decisão muito difícil para tomar. Ela tem uma conversa difícil terça-feira que vem, com o gerente do banco, com o advogado, sabe? Vai visitar tal pessoa que está passando tal situação. A pessoa que diz, eu falo ou não falo? Vai que a pessoa não me escuta. Depende, se você for em jejum não tem erro. Oferecer um jejum por causas, por coisas. Vai fazer uma cirurgia, está passando uma doença. Nossa, pá, tem algo amarrado na minha vida, não vai para frente. Olha só que interessante, eu ouvi por esses tempos. Um homem partilhando comigo, ele não é daqui, de outra comunidade, outra cidade, mas conversando ele foi pedir oração por um assunto da vida dele. Uma pessoa que tem seus sofrimentos interiores, coisas da vida assim, que há tempos está estacionado, amarrado, enfim.
Essas pessoas que têm situações meio que psicológicas. Você não sabe, a pessoa precisa de um padre, você precisa de psicólogo. Sabe assim? Aquela coisa. Alguns de nós temos uns trejeitos psíquicos, né? Meio melancólico, passivo, medroso. Outros muito dominados por ira, falta de juízo, enfim. Mas essa pessoa partilhava comigo. Olha só que interessante. Padre, há uns, sei lá, acho que ele contou lá, uns 10, 12 anos atrás, ele foi num retiro com a irmã Zélia. E essa pessoa era uma pessoa de missa diária, de terço, de missa diária, encontrou a Deus ali no início da sua juventude. Mas por várias questões, um dia, ele foi num prostíbulo, já rapaz um pouco mais maduro. E por 23 anos ele frequentou a prostituição. Cada 15 dias, uma vez por mês, não dava 40 dias, lá ia ele e caía. Aí foi conversar com a irmã Zélia. Falou, irmã, eu não sei o que eu faço. Ela foi fazendo perguntas, como é que é a sua vida espiritual? Não, eu faço, eu confesso. Né? Eu vou à missa, não vou só de domingo. Eu vou mais, só não vou mais porque às vezes não dá. E foi partilhando tudo isso. E o que a irmã falou para ele? Falou assim, filho, então você vai fazer o seguinte. A partir de hoje, você vai continuar fazendo tudo o que você faz, vai confiar na misericórdia de Deus, né? E nessa intenção, toda sexta-feira você só vai tomar água. Você vai acordar, escovar os dentes, tirar a remela, e é água. Até o sábado. Na hora que você acordar no sábado, você toma o seu café. É água. Nessa intenção. Ele falou, padre, 23 anos dessa forma. 23 anos nesse pecado, nessa amarra. Eu já não tinha mais cara, porque já não tinha mais padre no mundo. Aí você começa a correr do padre, né? Você começa a querer achar o padre que nunca te viu. É humilhante isso para a pessoa que vive, né? Que sofre com isso. Ele falou, padre, foi 4 meses. Já vai para 15 anos quase. 12, 15 anos. Nunca mais. Essa é a hora que você aplaude. O poder do jejum. E tem um princípio aí. Você passar um dia todo, você acordar, escovar os dentes, tirar a remela dos olhos e ficar só com água e tem que trabalhar. O estômago ronca, a boca faz gosto ruim, a cabeça dói. E você não correr atrás de consolar aquilo. Ai, estou com uma dor de cabeça, preciso comer alguma coisa. Percebe? Nossa, parece que tem um cabo de guarda-chuva na boca. Deixa eu pegar uma massa. Essa violência, ela educa a gente, né? E veja, aos olhos de Deus, né? Olha o poder disso. Então, meus queridos, Jesus disse, sim, eles vão jejuar, dias virão em que não estão jejuando agora porque é uma grande festa. Está comigo, não precisa dessas coisas. Porque tendo Jesus ali, não tem impedimento entre o ser humano e a divindade. Jesus está ali. Mas nós precisamos do jejum. Porque nós não temos Jesus daquela forma, nem os discípulos tiveram para sempre, e nós o temos agora de modo sacramental, na Eucaristia. Por isso o jejum também prepara a Eucaristia. Você não vem para a missa comendo, né, mascando chiclete nunca, comendo chips. Você não vai almoçar antes de vir para a missa. E é por isso que, nesse casamento espiritual, que acontece na ressurreição de Jesus, que é o domingo, é por isso que nos domingos nós estamos dispensados do jejum, das abstinências, se a gente quiser, né? E nas solenidades da igreja. E aí se uma solenidade cai de sexta-feira, pode fazer a sua carne, porque é uma solenidade. Agora atenção, alguns de nós precisamos nos conhecer. Tem gente que quando faz um propósito com Deus, seja a quaresma mesmo, seja essa quaresma de São Miguel, de não comer tal coisa por 40 dias, mas se chega no domingo, come. Tem gente que se pular a penitência no domingo, não volta na segunda nem na terça. Na quarta-feira talvez, você precisa se conhecer. Tem gente que se parar um dia, perdeu tudo. Então vai de domingo também, né? Mas veja, meus amados, o jejum é importante. E aí é importante para o que também, disse Jesus. Aí Jesus vai dar um exemplo aqui. Ninguém tira retalho de roupa nova. Você não pega uma roupa novinha, corta um pedaço dela para consertar a roupa velha. Vai estragar as duas, não é isso? E ninguém coloca o vinho novo no odre velho. O odre era a garrafa da época, era feita de couro. Você colocava vinho e ele armazenava o vinho. Mas por causa da fermentação e tudo mais, o vinho que você coloca no odre, ele fica ali e você vai tomando. Quando acaba aquele vinho, você não reaproveita o odre. Se você colocar vinho novo no odre velho, aquela nova fermentação explode o odre. Ele se rasga todo. Aí você vai perder o odre
vai perder o vinho. Então, ninguém coloca vinho novo num odre velho. Vinho novo em odres novos, senão você perde os dois. O vinho novo, meus amados, é Jesus. O vinho novo é o Espírito Santo. O vinho novo é a graça de Deus. O vinho novo é esse fervor que a gente recebe. Em algum momento da vida, de vez em quando, Deus não vai lá e dá um vinho novo para a gente sente aquele sabor, aquela injeção, aquele agora vai. E Jesus diz, vinho novo vai por onde? No odre velho? No coração velho? Na mentalidade velha? Vai perder o vinho e vai perder a pessoa. Vinho novo em coração novo, em mentalidade nova, em vida nova, senão os dois se perdem. Tem gente que a gente já não sabe mais o que fazer, né? Vai fazer 12 anos que eu estou na paróquia. De vez em quando aparece um outro ali para conversar, chorar, é tanta gente, que eu pego e falo, oi, tudo bem? Só desculpa, o seu nome mesmo? Ah, tá bom, que eu sou ruim de nome, né? Você é do Piquiri? Você é de onde? Eu sou daqui, padre. Ah, você é daqui. Tá. Aí a pessoa começa a contar as mazelas, lutos, pecados. E eu, pego e falo assim, se anime, né? Nunca pensou em fazer um acampamento? Aí a pessoa pega e fala assim, oxe, padre, não lembra de mim? Eu fiz o tal, trabalhei em tal. Eu não falo, mas penso, né? Ah, então morre. Não tem mais o que fazer com você. A pessoa já bebeu do vinho novo. O vinho novo já foi derramado. Mas o vinho novo encontrou o quê? Um odre que teimou em ser velho. É igual antibiótico, gente. Antibiótico não é assim, que ele não pode ficar tomando à vontade antibiótico. Por quê? De que de fato você precisava de um antibiótico, você criou resistência. Vinho novo é uma graça que Jesus dá. Mas, meus irmãos, nós precisamos levar muito a sério a graça do vinho novo. Esse quebrantamento, esse arrependimento, essa emoção. A gente precisa levar isso muito a sério, porque ele se perde. Se tudo isso é derramado num odre velho, o que acontece? O odre velho, o homem velho em mim, carnal, mimado, preguiçoso, escravizado, ignorante, ele não aguenta a unção nova. E aí perde tudo. Quantas pessoas, infelizmente, a gente conhece assim? Rapaz, beberam do vinho novo de ficar embriagado, beberam mais do que nós. Foi derramado neles mais do que em nós. Cadê? Nem o vinho, nem a pessoa. Porque o odre teima em ser velho. Então, qual é a finalidade da religião enquanto religiosidade? Rezar, vir à igreja e também jejuar. Buscar em Deus um coração novo. Uma mentalidade nova. Dada pelo noivo que está entre nós, na Eucaristia e na palavra. Senão, o que acontece com o vinho novo? E, meus irmãos, nenhum de nós pode dizer que não recebeu o vinho novo. Se você olhar para a sua vida e olhar para a minha vida, nossa vida foi feita de muitas vezes Jesus derramar de novo o vinho novo da fé, do Espírito, dele mesmo, através de uma música, através de uma missa, através de uma pregação, através de um convite, através do servir de novo a Deus num encontro, num retiro, num acampamento, através de uma mão amiga, através daquele momento onde a gente achou que a vida ia acabar, que tudo ia dar errado, e alguém estendeu a mão, nos ajudou, pagou a nossa conta, conseguiu uma vaga para nós não sei aonde, e está fazendo o que com isso? Percebe, meu amado? E aí você vai vendo na sua vida que só vai para frente quem não é mole. A nossa perseverança com as coisas. A gente precisa definir algumas coisas na nossa vida, amados. Definir, parar de ter assunto em aberto. E para definir algo, você precisa comunicar esse algo a alguém. Tudo aquilo que você jura que definiu, mas não contou para ninguém, você não definiu. E você vai pular para trás. Você sabe disso. Até esses dias eu partilhava com uma pessoa que dizia para mim, padre, eu tenho um problema com a preguiça. Eu sei que eu tenho que acordar cedo. Eu sei, eu tenho isso dentro de mim, assim, o certo era acordar, já ir para uma missa, de lá eu já saio, rezo meu terço, já vou para minha academia, começar o dia. Mas é difícil. E eu partilhei, eu por muitos anos não acordei cedo, não. Sobretudo quando a gente é mais jovem, antes dos 30 ali, rapaz do céu, a idade vai ajudando também, né?
Mas veja, eu partilhei com essa pessoa, falei, olha, sabe uma coisa que me ajudou, me resolveu, além das beliscadas que Deus vai dando, né? A Bíblia fala muito do acordar antes do sol, né? Para rezar. Falei, mas uma coisa que me ajudou demais foi definir esse assunto da minha vida. Eu rezo missa todo dia, 6 da manhã, a não ser por questão de força maior mesmo. Essa é a minha vida a partir de hoje. E eu fiz pessoas saberem, que é para poder me cobrar. Porque não adianta eu jurar para Deus isso. Gente, a gente mente para Deus como se Deus nem existisse. Esse que é o nosso problema. A gente faz as nossas atrapalhadas na vida como se Deus não estivesse vendo. Não é assim? Você fala, será que tem alguém olhando? Não tem. Vou ensinar para você como é que você faz para descobrir se tem alguém olhando. Presta atenção. Próxima vez que você quiser fazer uma besteira, próxima vez que você quiser quebrar um princípio, cometer um pecado, ou pular fora de um propósito, é assim que faz, ó. Tem ninguém. Oi. Tudo. Oi, Jesus. Não, tá. Caiu a chave. Vamos aprender como é que a gente faz para entender se tem alguém olhando. Porque a gente peca como se lá em cima não tivesse ninguém. A gente vai para a direita, vai para a esquerda, vai para trás e fala, opa! Já olhou para cima? Vamos lá, todo mundo olhando para a direita, para a sua direita. Não tem ninguém, está vazio. Vai para a esquerda. Acho que ela não vai chegar, não. Olha para trás. Gente, acho que eu tenho 15 minutinhos de... Olha para cima. Fala, oi, Jesus. Fala, caiu a chave. Então, meus amados, mas a gente age como se Deus não estivesse vendo. Tudo aquilo que você jura só para Deus, você não vai fazer. Você não precisa contar para todo mundo. Tanto para não se expor, quanto para não se envaidecer. Mas com certeza você tem na sua vida quem possa saber. Saber para te acompanhar e ou saber para te cobrar. Porque tudo que você e eu juramos só para Deus, a gente não faz. Porque nós somos assim, a gente olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás, mas não olha para cima. Então, para não trair quem está lá em cima, contemos para alguém que está do lado. E definir coisas, defina coisas na sua vida. Coloque isso na sua vida. Defina. De sexta-feira eu não como carne. Minha missa todo dia, a não ser por questões maiores. Defina isso. Termina esse assunto. Não deixe isso em aberto. Mas se chover, guarda-chuva. Mas está um frio, tem blusa. Defina. Nós precisamos definir as coisas, amados. Senão a gente não cresce, senão a gente não vai para frente. E se a gente não define, a gente perde o vinho novo, que recebeu no sítio do acampamento, que recebe numa missa onde o padre só não fala o teu CPF porque está cancelado, naquela conversa, naquele vídeo que por coincidência você recebeu do Frei Gils, te emocionou. Louvado seja Deus por tudo isso nas nossas vidas. Deus é bom, Ele não para de derramar vinho novo. Mas se a gente não cuidar desse odre chamado coração e mentalidade, a gente vai perdendo. E quando a gente vai perdendo, meus irmãos, nós nos tornamos o maior inimigo de nós mesmos. Quantas vezes você conversa com pessoas e você vê que ela perdeu a esperança? Por quê? Porque ela só fracassa. Uma pessoa que só fracassa, ela vai se tornando o maior inimigo dela mesma. Vai animar alguém que só fracassa para você ver que difícil que é. Vai rezar, dar conselho para alguém que pela milésima vez caiu de novo ou não terminou de novo o que começou. Quantas pessoas talvez esse ano olharam para a quaresma de São Miguel e falaram assim, não vou fazer isso não, porque ano passado eu tentei, eu não... Ixi, uns 3 anos seguidos, padre, eu começo, não dá 10 dias, eu já parei, no meio não dá mais certo. Então assim, eu sou assim, aí vem a mentira, né? Que eu sou assim, quando eu pego as coisas para fazer, eu sou assim. Se eu estiver errada, o senhor me corrige. E eu vou corrigir, é claro, porque ela está errada, já deu para ver. Aí ela pega e fala assim, porque eu sou assim, eu pego as coisas para fazer, assim, mas assim, se não for para fazer bem feito, eu nem faço. Olha que mentirosa. Olha que mentiroso. Quem vê pensa, né? Que tudo que você faz é mentiroso. Meus irmãos, a gente tem que fazer as coisas da fé, ainda que de modo imperfeito. A gente tem que fazer tudo que a gente pode, ainda que esteja ainda imperfeito, inconstante. O diabo é que trabalha com esse perfeccionismo besta. Faltei um dia na novena, então não vou mais. Não fiz 2 dias lá no meu diário espiritual. Então não adianta. Adianta sim, bora. Bora. Melhor 27 dias do que nenhum dia. Melhor 15 dias do que nenhum dia. Era 40, mas melhor alguma coisa do que nada.
Nós precisamos começar e não podemos desanimar. Mas a gente precisa aprender isso, definir coisas. Porque se em tudo na vida que eu faço eu fracasso, daqui um pouco eu não quero fazer mais nada. Então o problema de fracassar não é que Deus fica bravo com você. Deus não fica bravo, gente. Deus sente dó da gente. Você acha que Deus olhando lá de cima, mais uma vez o miserável, que não consegue levantar para vir para a missa, mesmo tendo prometido que vinha. Você acha que Deus fica bravo com ele? Deus fica com dó, gente. Mas a dó que Deus sente de mim não me muda. O problema é que de dó em dó, eu é que fico fraco. Eu é que fico desesperançado e largo mão de tudo. Aí começa, não adianta não, Deus não me escuta. Esse negócio de aí, tanto que eu já rezei. Não. Por isso hoje, amados, diante do vinho novo, que Deus dá e não nega, que é a sua graça, o seu Espírito e o próprio Jesus, vamos nos dispor a sermos um odre novo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.